Retrospectiva Parlamentar. Um balanço da atuação legislativa. Prestando contas para o nosso Estado e nosso país. Um mandato em defesa da cidadania. A partir de agora, na tela com você. Olá, meu abraço, prazer enorme voltar com você nos especiais que temos realizado aqui no Congresso Nacional, Retrospectiva Parlamentar, um balanço da ação parlamentar em nível de Congresso Nacional. Hoje a gente tem a alegria de conversar com um companheiro, inclusive de atividade profissional, que também tem desenvolvido também o seu trabalho nas hostes políticas, seja como secretário no Estado do Maranhão, seja também como parlamentar aqui no Congresso Nacional. Eu falo do deputado federal Márcio Gerri, com quem a gente vai ter a alegria de conversar a partir de agora. Márcio, primeiro que tudo, obrigado por atender o nosso convite e a alegria de tê-lo conosco neste programa. Prazer imenso, Napoleão, de estar aqui contigo nesse momento, conversar com os telespectadores sobre esse importante momento da vida nacional, da vida do Maranhão, e nesse instante que a gente também conclui um primeiro mandato de deputado federal e se prepara para iniciar um outro a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem. Pois é, e num período de 4 anos com situações atípicas por conta, primeiro, da questão da pandemia, e você, convocado que foi, pôde também, depois do período 2014-2018 como secretário, os 4 anos, poder também, nesse mandato, servir ao Estado do Maranhão como secretário. E aí tivemos exatamente a oportunidade de desenvolver, não só lá atrás na questão da comunicação, como também nas cidades, importantes projetos em favor do nosso Estado. Exatamente, foi uma experiência muito gratificante. Primeiro, que é importante assinalar esse momento atípico, da vida brasileira. Tivemos já ao final do primeiro ano de mandato, ao final no início de 2020, a pandemia do novo coronavírus, que alterou profundamente a nossa vida, nossa convivência, nosso trabalho, e alterou muito também o funcionamento aqui dessa Casa Legislativa, aqui da Câmara, do Congresso Nacional, de um modo geral. Mas nós tivemos aí, Napoleão e telespectadores, a possibilidade de uma atuação muito intensa, muito forte, nas comissões, no plenário, marcando sempre aquele posicionamento de oposição democrática ao governo Bolsonaro. E depois fomos cumprir uma missão importante a convite do então governador Flávio Dino, que foi assumir a Secretaria de Cidades do Estado do Maranhão. Oportunidade que eu tive para, em 14 meses, apresentar uma série de ações para o Maranhão. Foram muitas obras realizadas em todo o estado, de pavimentação de ruas, de sistema de abastecimento de água, de construção de logradouros públicos, de participação muito ativa no programa Nosso Centro, dentro do qual desenvolvemos um que até foi premiado agora, que é o Adote um Casarão. É um programa arrojado de regularização fundiária e entregar título de propriedade para milhares de famílias maranhenses que já moravam no imóvel há décadas e não tinham aquele documento. Portanto, um conjunto de ações que me permitiu, graças a Deus, estabelecer também uma marca de gestor. Todo mundo me conhecia com a marca da política, da articulação política, da liderança partidária, da atuação mais na seara política. Eu tive a oportunidade e acho que cumpri bem essa oportunidade como gestor, como um secretário que realmente bateu recorde de entregas de obras dentro da Secretaria de Cidades dos 14 meses em que lá estive. Aliás, nessa questão do Adote um Casarão tem 2 aspectos importantes, Márcio. Primeiro, o resgate do nosso centro histórico. E segundo, às vezes você tem um casarão daquele por conta das questões ambientais, das leis de IFAM e tudo mais, ficava parado e agora a gente tem uma utilização. Foi uma felicíssima ideia do ex-governador Flávio Dino de organizar o programa Nosso Centro. Nós tivemos uma também iniciativa muito importante que depois foi abandonada, eu espero que agora volte, que no governo Dilma foi lançado um programa chamado PAC Cidades Históricas. E foi através do PAC Cidades Históricas que um pedaço imenso do perímetro histórico de São Luís, no centro da cidade, foi revitalizado. A Praça Deodoro, a Rua Grande, a João Lisboa, prédios importantes ali na área da Praia Grande. O governador Flávio Dino deu continuidade, criou um programa próprio, o Nosso Centro, e dentro dele programa de habitação, utilizando prédios para que famílias pudessem ali morar, especialmente servidores públicos, parcerias com o setor privado, especialmente posso citar aqui uma com a Companhia Vale. Fizemos um programa arrojado com a Vale, também com a Equatorial, com outras empresas menores ali da área comercial do Centro Histórico, que entraram nesse programa Nosso Centro, que consiste, primeiro, em revitalizar e conservar prédios históricos. Segundo, em assegurar atividades comerciais ali naquela área. E terceiro,
revocacionar aquela área para também ser um espaço de moradia. Portanto, uma revitalização completa animadora, é um programa muito arrojado, muito importante. Eu acho que a gente vai entrar agora num momento novo e especial, em que eu tenho certeza que na agenda do presidente Lula estará o cuidado renovado com as cidades históricas, e isso vai se casar também com o esforço do governador Carlos Brandão para manter e ampliar o programa Nosso Centro. Nessa condição, quando a gente viveu o período de pandemia, o senhor como secretário e também como parlamentar, tivemos uma particularidade que era a necessidade de recursos. E o parlamentar, além de fiscalizar aqui em Brasília, ele tem esse papel de indicar emendas, de cobrar junto aos ministérios. Houve uma verdadeira sintonia entre a bancada maranhense, o governador Flávio Dino à época, e o senhor cumprindo essa missão dupla como secretário e também como parlamentar. Eu tive a oportunidade de, nesse período, destinar muitas emendas, especialmente na saúde, para além daquilo que é determinado por lei. 50% das emendas de bancada e das emendas individuais. Fiz aporte também para além disso, porque acho que é um setor prioritário, bem como também marquei a minha presença nesse item, destinando recursos para a educação, para a Rede Estadual de Educação e também para a rede do Instituto Federal de Educação do Maranhão, o IFMA, que fui o deputado nesse período que mais recursos destinou para o IFMA, que ele é uma importante componente da educação no Brasil e no Maranhão. E esse esforço convergente, Napoleão, de fato, muito importante para a gente atravessar ali a pandemia, fazendo com que houvesse ações, e nós tivemos uma ação muito forte ainda em 2020 aqui no Congresso Nacional para que a gente pudesse aprovar o auxílio emergencial. Inicialmente o governo Bolsonaro ficou um pouco reticente com aquilo, depois sinalizou que ia colocar R$200, depois passou para R$400 e com a pressão que nós exercemos aqui foi a R$600. Depois com a lei Aldir Blanc, com a lei Paulo Gustavo, enfim, com o apoio à micro e pequena empresa, com o apoio a todo o setor econômico, nós conseguimos aprovar aqui o orçamento de guerra, que liberou recursos para que a União pudesse assegurar recursos para os municípios, para os estados e também diretamente para a população. Sem o Congresso Nacional, aquelas ações não teriam sido realizadas. É muito boa lembrança porque mostra a importância que tem a nossa atuação em sintonia com os entes federados, com os municípios e com os estados brasileiros. Perfeito. E nessa coisa de pandemia, a sociedade brasileira conseguiu identificar um negócio fantástico, que é a valorização ainda maior do SUS enquanto instrumento de governo e de saúde pública no país. E o senhor com a felicidade de comandar aqui exatamente a frente parlamentar em defesa do SUS, deputado. Foi uma iniciativa muito importante porque no começo de 2019 havia muitos que diziam assim, é preciso reinventar o SUS. O SUS é anacrônico, é preciso acabar o SUS. Foi preciso que houvesse uma tragédia para que todo mundo pudesse enxergar a importância fundamental do Sistema Único de Saúde. Eu vi com alegria, por exemplo, ainda em abril de 2020, os grandes jornais do país que criticavam o SUS fazerem editoriais dizendo SUS salvando vidas. Então isso realmente fez um reagendamento muito positivo do SUS. É preciso então que a gente aproveite esse momento, pensei eu à época, para efetivamente fortalecer o SUS. Que você não faz esse fortalecimento sem mais recursos. É claro que com controle social, com uma melhor organização do repasse e das políticas de saúde dos municípios, com os estados e destes com a União, mas pautamos esse tema que acho que vai ter também uma relevância muito forte agora no governo Lula. Aliás, ontem no encerramento, neste último dia 13, no encerramento dos relatórios dos grupos de transição, o presidente Lula ele fez uma referência com muita ênfase ao papel do Sistema Único de Saúde. Eu tenho certeza que vamos viver um momento de fortalecimento efetivo, real e estratégico do Sistema Único de Saúde. Eu tenho muito orgulho de ter tido essa iniciativa e isso fez com que a pauta da saúde entrasse também para a minha permanente pauta parlamentar. Perfeito. E aí tivemos não só a valorização do SUS, mas o reconhecimento e valorização de profissionais. E o senhor estava aqui na luta em favor da questão dos enfermeiros, né, a definição do piso nacional, valorização dos profissionais e dos agentes comunitários de saúde e de endemias, que tiveram, depois de tantos anos, também uma busca de reconhecimento em nível de Congresso Nacional, né, deputado? O fortalecimento do SUS passa por isso, é toda uma engrenagem. É preciso que a tabela SUS remunere melhor os serviços, sim, claro, mas é preciso também valorizar, respeitar e pagar melhor sempre os nossos profissionais da saúde. Tivemos uma luta importante com os profissionais da enfermagem, com os técnicos de enfermagem, com os auxiliares de enfermagem, com enfermeiros e enfermeiras, inclusive com parteiros e parteiras. Do mesmo modo, uma luta já que tem 2 décadas dos agentes comunitários
de saúde, dos agentes de combate às endemias. Avançamos agora também para a valorização através do teto, do piso nacional, perdão, da farmácia também, dos farmacêuticos e farmacêuticas, enfim. Um olhar novo, mais assim, resolutivo, de melhores resultados, na verdade, para o sistema de saúde, nessa conjunção de fatores. Tem mais recursos, tem uma tabela que atenda melhor a cada momento a atuação do sistema de saúde, uma conjunção mais efetiva dos esforços dos entes federados, controle social, sem o que a gente também não pode melhorar o SUS, porque a participação e o controle social são intrínsecos à formulação e à concepção do Sistema Único de Saúde. Há pouco o senhor falava em educação como deputado que mais indicou recursos para o nosso Instituto Federal, mas também na questão legislativa, burocrática e de definições, a sua luta em favor do estudante e do pesquisador, para que aquelas bolsas para o estudante que está no trabalho de pesquisa, buscando às vezes um conhecimento lá fora, para depois devolver à nossa sociedade, não seja interrompido, né, Márcio? Ainda em 2019 eu apresentei um projeto de lei exatamente para interromper as bolsas de pós-graduação no país, ou seja, a pessoa está já integrado ali numa instituição, está planejado, tem uma produção a devolver ao país, a gente não consegue desenvolver um país sem apoio, sem incentivo à ciência e à tecnologia, e claro, sem investimentos fortes e permanentes na educação. Então esse PL foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, infelizmente não tramitou rapidamente, encontra-se hoje na Comissão de Educação. Se ele tivesse sido aprovado e estivesse vigindo essa guerra que teve há pouco, essa insegurança com o corte de bolsas, não teria ocorrido. Com a luta que houve do segmento, das entidades, isso aí foi corrigido quase que integralmente, mas é um projeto que sempre resguarda algo fundamental para dar segurança jurídica, para dar tranquilidade no planejamento da carreira de nossos acadêmicos de pós-graduação e de pesquisa. A gente falava da Lei Paulo Gustavo, a de Blanc, até a Lei Rouanet, que foi tão prejudicada nesses 4 anos. E a nossa capital nacional do reggae? Uma iniciativa São Luís do Maranhão, nossa querida São Luís, que o nome é São Luís, mas todos fora de São Luís é São Luís do Maranhão. Há 4, 5 décadas, uma cidade fortemente marcada pela presença do reggae, né, pela força das radiolas de reggae, pela presença que o reggae tem como um movimento, mais do que uma música e mais do que uma dança, como um movimento de identidade negra, como um movimento de resistência também, de luta contra o racismo, contra a discriminação racial, enfim. O reggae é muita coisa junto ao mesmo tempo. São Luís é a única, depois de Kingston, na Jamaica, é a única cidade do mundo que tem um museu do reggae, criado também na gestão do ex-governador Flávio Dino, dirigida desde o início pelo grande regueiro radialista Ademar Danilo, né, que é uma pessoa entusiasta, um precursor também do rádio, juntamente com o Fauzi Baidum, do reggae em São Luís. Então São Luís, que já é conhecida carinhosamente como a Jamaica brasileira, ganhou esse título por uma feliz iniciativa do deputado, meu colega e amigo Bira do Pindaré, do PSB, que fez a proposição e que coube a mim, por designação do presidente Arthur Lira, relatar e comandar, junto com o Bira, a aprovação, de modo que São Luís também passa a ser a capital nacional do reggae por força de lei. Foi para o Senado e eu creio que bem brevemente será aprovado para que isso possa ser um marco importante na identidade, uma identidade a mais de São Luís, nossa querida São Luís. Perfeito. Para a gente fechar, Márcio, vivemos um novo tempo político agora, um trabalho de continuidade no nosso Estado, mas em nível de Brasil uma nova perspectiva, recriação do Ministério da Cultura, as coisas, digamos, mais ou menos voltando e se encaixando como a gente espera. E eu sinto, o que eu tenho conversado com você aqui, é você extremamente motivado para viver nos próximos 4 anos, no seu mandato, essa nova realidade e poder contribuir, não só com o Maranhão, mas também com todo o país. Exatamente, é um momento realmente muito importante para a vida brasileira. A eleição de 2022 é uma eleição marcante na história da República, porque foi efetivamente, claramente, uma disputa entre civilização e barbárie. Uma disputa entre ter o Estado Democrático de Direito preservado ou vê-lo sendo todos os dias agredido. O presidente Lula já mostrou que retomará para o país a agenda social. É preciso que as ações do Estado brasileiro sirvam para atender aqueles que mais precisam, investindo na educação, na saúde, na infraestrutura, retomando Minha Casa Minha Vida, fazendo chegar sistema de abastecimento de água para os mais longínquos lugares do Brasil, retomando a valorização da política afirmativa dos setores que são
realmente considerados assim minorias, muito embora sejam maiorias, retomada do Ministério das Cidades, retomada do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, enfim, uma série de políticas públicas que voltam a ter força no país, visejam nos trazendo muita esperança de que vamos reconstruir de fato o Brasil sob o comando do presidente Lula. E nós do Maranhão, muito felizes também e orgulhosos com a presença do ex-governador, senador eleito Flávio Dino, como ministro da Justiça e Segurança Pública. O Brasil pode ter certeza que, do mesmo modo que o Flávio Dino orgulhou a Câmara dos Deputados, orgulhou como gestor da Embratur, como juiz federal, como secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, como governador eleito e reeleito do Maranhão, ele vai orgulhar o Maranhão e o Brasil inteiro como ministro da Justiça e Segurança Pública do presidente Lula. Márcio, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer tê-lo conosco aqui nesse especial. Muito obrigado, Napoleão. E aproveito para deixar meus desejos de um excelente 2023 e de um excelente Natal para todos nós. Um grande abraço. Um grande abraço. Muito obrigado a você também que acompanhou mais esse programa de retrospectiva, sempre na linha de frente de levar para você a melhor informação. Um grande abraço.